viagem naquela época, como seria? Não era nada fácil. Fazer essa viagem realmente era algo muito difícil. E aqui então, nós vemos que a viagem, para você ter uma ideia, ela durou cerca de 4 meses. Ali, até Jerusalém, 4 meses de viagem, enfrentando muitas dificuldades. Uma distância de 1.440 quilômetros. Não tinha Shinkansen, como eu disse, não tinha carro, não tinha avião. Uma viagem difícil. Eu até fiz os cálculos, irmãos. É equivalente, nós saímos daqui até lá, lá na ponta do Japão lá. Irmãos, eu até fiz o cálculo aqui, para sair daqui até Hokkaido, 1.440 quilômetros. De carro, se você for fazer essa viagem de carro, vai dar 22 horas de carro. 22 horas, carro confortável, parando na estrada, né? 22 horas de carro. Mas, como eu disse, a viagem foi longa, foi difícil e com muitos riscos. E durou 4 meses, 1.440 quilômetros. No verso 31 deste livro, capítulo 8, Esdras 31, nós vemos aqui que o resultado dessa viagem, que diz assim o texto sagrado: no 12º dia do primeiro mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. Ele aqui, mais uma vez ele diz: a mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Aqui ele já está relatando que a mão de Deus estava sobre eles, e eles fizeram essa viagem. Eles chegaram lá e nada de mal aconteceu a eles. Pensa na alegria que Esdras e os seus companheiros tiveram. Aleluia. Experimentando esse momento que pisaram na sua terra natal. Deus havia operado um milagre em favor deles. A viagem foi tranquila, foram debaixo da proteção da mão de Deus, deu tudo certo e eles chegaram lá. Mas eu quero aqui, irmãos, destacar algo que nós vamos lá no começo dessa viagem de novo. Voltando lá no começo da viagem, eu vejo um ponto muito importante, uma atitude que esse homem teve junto ao povo, e que nos leva a entender por que essa viagem foi bem sucedida. Lá, voltando ao texto, destacando mais uma vez, diz que ali, junto ao canal de Ava, aqui eles proclamaram o que? Um jejum. Eles jejuaram. Foi proclamado um jejum quando se organizaram para começar a viagem. E por que eles fizeram esse jejum? Eles fizeram o jejum para se humilhar diante de Deus, para pedir que a viagem fosse segura. Está no texto. Eles se reuniram, proclamaram um jejum para se humilhar diante de Deus e pedir uma viagem segura para eles e os filhos, com todos os bens também que eles tinham. Está lá no texto que nós lemos no começo. Depois no verso 23, diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E aqui ele afirma: Deus o atendeu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Principal, irmãos, o coração de um homem de Deus. A Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, ele não faz as coisas de qualquer jeito. Ele primeiro para, vê se é certo, confirma com Deus, Deus afirma no coração deste homem, e aí sim ele dá o passo. É assim que o homem de Deus tem que agir. Aleluia, não Jesus. de impulso, não de qualquer jeito, nem confiando nas suas próprias forças, nem no homem, mas sim em Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lá no começo da viagem, nós vamos viajar, vai ser difícil, o povo é grande, tem criança, tem gente de idade, o caminho é perigoso, mas nós vamos jejuar e se humilhar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos confiar na mão de Deus, vai estar sobre nós vamos fazer essa viagem, nós vamos chegar lá. E assim aconteceu.
Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. E o Senhor tem me despertado nesse ponto. Quero falar um pouquinho só sobre jejum. Eu já perdi até o tempo que eu tenho. O pastor falou para mim, mas eu vou terminar logo. Eu quero destacar um pouco sobre jejum. Toda essa história, irmão, que está aqui registrada na Bíblia, se você ler e analisar e viajar com eles, né, estudar esse momento, essa dificuldade e todos os livramentos, você já vai receber muito da parte de Deus. E eu creio que se você fizer isso na tua casa, você vai receber talvez até mais da porção que eu recebi, porque eu fiquei maravilhado com essa passagem. Mas, irmãos, agora falando de nós, a nossa situação hoje, nesta viagem que nós estamos fazendo, neste caminho que nós estamos trilhando, e nós precisamos chegar a um determinado lugar que está preparado para nós, mansões celestiais, coisas que os olhos não viram, que não tem nem como imaginar, mas Deus tem guardado, tem preparado para nós. Aleluia, Jesus. E nós, Glória a a cada passo, a Deus. cada dia, a cada instante, estamos neste progresso, nesta viagem, diante de tantas lutas, dificuldades, mas nós estamos, irmãos, rumo a Jerusalém celestial, Aleluia, a terra Jesus. prometida, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. ao lugar que o Senhor tem preparado para nós. Pense então você na tua vida. E agora eu quero lhe apresentar essa proposta. Isso tem acontecido comigo, e falando da minha experiência própria, eu sempre ouvi falar de jejum, já jejuei muitas vezes, mesmo sem entender, de formas às vezes pela emoção, sem saber muito. Mas todo esse tempo de caminhada nesta viagem, por vezes eu já vi até algumas propostas para que nós pudéssemos jejuar em troca de alguma coisa, em favor de alguma coisa. Mas eu entendo que o jejum, hoje eu entendo, e assim me revela o Espírito de Deus ao meu coração, e me alegro muito por isso, porque tem servido principalmente para mim. Se não servisse para mim, irmão, como que eu ia estar falando aqui? Experiência própria, irmãos. O Senhor tem me convidado para este momento, para esta causa. Eu quero falar sobre jejum. Pastor, falar de jejum, feriado, pastor. Você liga a internet, só tem gente fazendo churrasco. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu recebi um telefonema do irmão: pastor, vem aqui jantar em casa, vem almoçar, vem fazer alguma coisa. Aí ele manda lá foto da picanha depois do culto. Falar de jejum no feriado. Eu até falei para minha esposa, fica difícil jejuar no feriado, porque a esposa inventa, ela está em casa e faz pudim, e faz bolo, faz tanta coisa gostosa. Eu fiz uma proposta para ela: vamos jejuar? Aí ela topou. Aí a gente jejuou um pouquinho, depois acabou o jejum, mas ela foi fazer bolo, fazer um monte de coisa. Ficar em casa nesse tempo aqui, né? A esposa está inspirada, ela posta uns pudim lá de vez em quando, meu Deus do céu. E a gente vê, falar de jejum, pastor, vai falar de jejum. É difícil às vezes a gente ouvir sobre jejum. Só que é um ensino, é uma doutrina. E é tão importante, mas eu vi que no texto sagrado nos ensina que é tão importante. Você vai ver isso lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 16 até o 18. Nós vemos aqui uma orientação que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Quem está falando isso aqui, irmãos? Essa instrução vem de quem? O próprio Jesus. Olha, o próprio Cristo ele está falando: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar. Arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Irmãos, eu entendi esse texto de uma forma errada. Aqui parece que a gente tem que fazer jejum escondido, mas não é isso. Não é bem assim. Sabe por quê? Não deve ser bem assim. Eu creio que todos nós, e eu também penso assim, você fica
ficaria feliz de saber que o seu pastor, aquele homem que está na frente do trabalho, que está sendo inspirado por Deus, que está cuidando da tua vida, você ficaria feliz de saber que o teu pastor, ele jejua? Eu fico, irmão. Eu fico feliz e tranquilo. Eu falo, meu pastor é homem de Deus, ele jejua, ele vai lá no momento com Deus, lá ele tem lá um momento com Deus, ele ora, ele é um homem que tem compromisso. Não é verdade? Na verdade não precisa você falar, eu estou jejuando, mas na verdade jejum não é para esconder, porque o próprio Jesus, ele jejuou e escondeu. Está aí, irmão, está aí, revelado na Bíblia. O próprio Jesus, ele fala quando jejuar. E eu vejo essa questão aqui também paralela até mesmo à oração, que também da mesma forma Jesus, ele dá a instrução. Porque Jesus, ele dá a instrução aqui, ó, quando jejuar, não faça assim, mas faça desse jeito. Ele dá a instrução, faça desse jeito, mas não faça do outro não. Ele nos ensina. E ele espera que nós jejuamos. Ele não fala se jejuar, ele fala quando jejuar. Da mesma forma, ele fala da oração, irmãos. Não é se jejuarem, mas é quando jejuarem. Então Deus desperta em nós esta ação, da mesma forma que espera também a nossa oração. Ele espera de nós essa ação como Aleluia, jejuando, mas também espera de nós a oração. Olha lá, Mateus 6, versos 5 até o 7, ele também fala, e quando orares, ele espera que nós oramos, amém? Aleluia, ele espera Jesus. também que nós jejuamos. E quando jejuares, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, irmãos, o Senhor espera de nós que nós oramos e também jejuamos. Fala a verdade, eu nunca vi tanto destaque, tanta importância, mesmo no nosso meio. Por quê? A gente sabe, os mais antigos, os crentes mais antigos, já tem esse costume já da igreja antiga. Os pastores mais antigos, a igreja do passado, ela dava mais ênfase. Mas a nossa vida moderna, irmão, de micro-ondas, de coisa fácil, de possibilidades, coisas fáceis, isso acaba que a gente fica acomodado e não dá a devida atenção naquilo que é ensino da parte de Deus. É uma escola e nós estamos aqui para aprender, e o Senhor, Ele tem muito a nos ensinar. Aleluia, Jesus. Eu me coloquei na presença de Deus e falei, Senhor, me ensina, porque eu vou ter que ensinar lá. E eu venho aqui na autoridade do Senhor Jesus, revestido pelo Espírito Santo de Deus, para fazer um convite, aleluia, Jesus, a esta igreja. Glória a Deus. Não só esta igreja, mas estender isso por onde quer que eu vá. Porque, irmãos, estamos vivendo tempo difícil. Você vai esperar jejuar quando a perseguição chegar até você? Você vai esperar jejuar na hora que você estiver ali na situação difícil? Eu aprendi assim. Quando está difícil, vou jejuar. Não tem, já estamos orando, o negócio não está acontecendo, vamos jejuar então, porque a gente acha que está fazendo algo. Na verdade, irmãos, é um convite. Aleluia. E eu tenho feito isso. Eu tenho experimentado algo maravilhoso da parte de Deus na minha vida. Aleluia, É Jesus. experiência, irmãos, que tem muito o que dizer, muito o que contar. Porém, eu não quero viver de experiências contadas de outros, mas eu quero experimentar também, ter intimidade com o Senhor e poder viver o sobrenatural. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que teve a experiência, para mim também é para você. Aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo nos convida a ter
uma intimidade, a algo mais, ou talvez algo que você não tem prestado atenção. Mas eu acho maravilhoso, irmão, porque a gente acha que está fazendo alguma coisa, mas não está. Primeiro, irmão, eu acho lindo isso. Não é nós que nos movemos a Deus, mas primeiramente Ele se move a nós, irmãos. Aleluia, Jesus. A palavra de Glória Deus diz que a a Deus. iniciativa vem de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aleluia, Quando Ele Jesus. se moveu do trono para vir aqui e morrer na cruz por nós. Aleluia. A iniciativa vem do alto. Jesus, quando Aleluia, Ele subiu aos Jesus. céus, Ele disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha a iniciativa do alto de novo. Aleluia, Jesus. Enviarei o Glória a Consolador. Deus. Iniciativa do alto, Ele enviou o Espírito Santo. Bendito é teu nome, Jesus. Nos encher, nos capacitar, nos moldar nessa terra, nos dar força nesta caminhada, nesta viagem. Aleluia, De situações Jesus. difíceis, lutas, dificuldades, mas nós somos protegidos, fortalecidos, porque a mão do nosso Deus está sobre nós. Aleluia. Aleluia, É Jesus. diferente, irmãos. É o mesmo Deus. Glória a Esse Deus. Deus que está neste lugar. E eu sinto a Aleluia, presença Jesus. gloriosa dele no nosso Oh, meio. meu Deus. Eu sinto o sobrenatural, eu sinto aqui o poder do Espírito de Deus. Aleluia. Nos aliviar algo mais, aleluia. Bendito é teu nome, É Jesus. uma proposta, irmãos, é uma proposta. Aleluia, Você não é Jesus. obrigado. Mas sabe o que vai acontecer se você não tomar a iniciativa e se lançar? Você vai ouvir, irmão. Isso eu tenho certeza que você vai ouvir. Muitos testemunhos e experiências, porque eu creio que tem pessoas de coragem que vai se lançar de uma forma como nunca antes. Aleluia, para poder Jesus. experimentar algo novo de Deus. Aleluia, E o Senhor está nos Jesus. ensinando hoje o caminho.